o Sérgio Moro, ele é tão culpado quanto o Bolsonaro. Tão culpado, não é exagero. O Sérgio Moro era o responsável pelo Ministério da Justiça e tinha a FUNAI ali na jurisdição dele. Durante um tempo, quando ele assumiu, nos primeiros 5 meses, a FUNAI foi para Damares. Só que depois o Supremo Tribunal Federal invalidou essa transferência e voltou para o Ministério da Justiça, para o Moro. Então, se alguém imaginava que o Moro fosse fazer algo diferente da Damares, se enganou. Eu fiz aqui uma pesquisa hoje, vou ler e vou ver aqui uns pontos, fiquei estarrecido. Porque, na verdade, ele fez o que a Damares faria, ou talvez pior. Mas a nomeação que ele fez. Então, ele começa, o Moro, foi nomeado, né, já na gestão dele, essa nomeação é feita pelo Bolsonaro e ele também. Então, ele nomeou para presidente da FUNAI um delegado da Polícia Federal chamado Marcelo Augusto Xavier da Silva. Esse Marcelo Augusto, o pai dele é produtor, né, rural, do agronegócio. Ele teve até divergência com o pai dele, foi acusado de dar um soco no pai, etc. Mas isso é uma outra história pessoal. E que não veio o caso aqui para a gente tentar explicar essa tragédia, como que ela foi construída no governo Bolsonaro e como que o Moro participou dela. Essa tragédia, esse genocídio. Então, o Marcelo, antes dele ir para a presidência da FUNAI, ele era assessor, olha bem, assessor do secretário da área de demarcação de terras, que estava no Ministério da Agricultura, que é do Nabhan Garcia, que era o presidente licenciado da UDR. Então, para ter uma ideia de que o delegado Marcelo, ele era a raposa. E foi para lá para cuidar, para presidir uma instituição que foi criada para defender os interesses, os direitos de indígenas, para que não ocorra o que nós estamos vendo agora. Para que houvesse demarcação de terras, para que houvesse a proteção das populações indígenas, e nada disso aconteceu. Esta pessoa que foi como presidente da FUNAI era uma pessoa do agronegócio. E do setor do agro, não estou falando do agro moderno, do agro mais retrógrado, que é ligado à UDR. E aí o Moro não fez só isso. O Moro aí, depois do Marcelo Augusto Xavier, ele nomeou como consultor, na verdade era diretor, era um consultor legislativo chamado Fernando Carlos Rocha. Ele era diretor, foi nomeado pelo Moro como diretor de administração e gestão da FUNAI. E é uma pessoa, sabe, que ele tinha produzido em 2014 um estudo em que ele dizia que a demarcação de terras indígenas pela FUNAI atribuir era um evidente absurdo. Essa é uma expressão dele, feito um estudo sobre isso. E essa pessoa foi lá para cuidar desta área, que era de gestão e administração, que tem a obrigação de atuar nas terras demarcadas. O Moro fez mais. O Moro nomeou a Silmara Veiga Souza, que era, olha só, ela era diretora de proteção territorial da FUNAI, era responsável diretamente pela demarcação. E ela tinha sido, antes de ser nomeada, ela foi advogada em um caso de contestação de demarcação de terras indígenas. Isso na região de Guape, aqui no Vale do Ribeira, que é a região do Bolsonaro. Então tem lá uma comunidade indígena, que é Guarani, antiga, e essa terra foi demarcada, e ela, como advogada, foi contestar. E depois ela vai para onde? Para a FUNAI, para cuidar da demarcação de terra. Olha que absurdo. Ela é do escritório chamado Veiga e Montemor Assessoria Jurídica. Tudo isso o Moro fez. Estavam destruindo a FUNAI. Quer dizer, a FUNAI estava sendo anti-indígena. E aí, ele faz mais. Olha bem, quando ele nomeia, o Moro nomeia um pastor, chama Ricardo Lopes Dias. Esse pastor foi cuidar da área, virou coordenador geral de índios isolados recém-contatados. E ele era uma pessoa que tinha por atribuição da vida dele fazer conversão de pessoas, ele era missionário. Ele ia em áreas indígenas para tentar converter os indígenas. Ele ia evangelizar os indígenas, ia fazer um papel que, historicamente, os religiosos fizeram, a igreja fez, destruindo a cultura indígena, é óbvio. E veja que esse Ricardo Lopes Dias, ele ocupou o lugar que foi do Bruno Pereira. Porque o Bruno Pereira foi demitido por quem? Pelo número 2, pelo braço direito do Moro, que é também o delegado da Polícia Federal, Luiz Pontel. O Luiz Pontel nomeou o missionário e o Luiz Pontel já tinha demitido o Bruno Pereira. O Bruno, ele estava lá na área, esse é o trabalho da vida dele, que era fazer o contato e evitar, proteger os índios isolados. Na verdade, nem fazia o contato. O trabalho dele era proteger, por isso que ele foi morto.
Você veja os exemplos que eu dei. São pessoas nomeadas por Sérgio Moro. O governo Bolsonaro assumiu, o próprio Bolsonaro, com o compromisso de, ele falou, ele verbalizou quando era candidato, que ele ia passar a foice, ele ia com foice na FUNAI. Ele disse isso, falou, não vou demarcar 1 centímetro de terra indígena, cumpriu, porque não demarcou. E ele disse que a FUNAI, ele ia entrar de foice na FUNAI. E tirou o Bruno Pereira, e o Bruno Pereira foi morto por defender o interesse dos indígenas. E quem é que executou este plano do Bolsonaro no início do governo? Quem foi? Quem é que foi destruindo a FUNAI? Sérgio Moro. E o Luiz Pontel, que naturalmente é secretário executivo do Ministério da Justiça, que fazia o trabalho do Moro. Um trabalho de destruição.